Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Alô INSS. Eu sou a Ana Paula. Trago mais um boletim informativo aqui nessa tarde de hoje para você aposentado e pensionista. E hoje tenho duas ótimas notícias para comemorar aqui junto com vocês aposentados, inclusive uma sobre o 14º salário que já saiu na mídia agora à tarde. Foi manchete, inclusive, de jornal, e eu vou trazer esse assunto maravilhoso aqui para vocês, para poder explicar o que aconteceu, o que está acontecendo, né? E que duas ótimas notícias são essas que eu irei compartilhar aqui agora, junto com todos vocês. Além dessas duas notícias maravilhosas, eu também vou trazer outras 3 notícias que são muito importantes, por isso que é importante você ficar até o final desse vídeo para você entender todo o conteúdo, toda a matéria e não ficar com dúvidas, tá bom? Aproveita, deixa o seu gostei aí no vídeo para ajudar o nosso trabalho, ajudar com que esse vídeo chegue a mais pessoas, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Pega o link desse vídeo, compartilha em grupos de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, com todo mundo que você conhece, porque vai ter novidades muito boas aqui e também informações importantes relacionadas à sua aposentadoria, às pensões por morte, aos benefícios do INSS. Então ninguém quer ficar por fora, porque a gente está falando, aliás, do seu salário, né, da sua fonte principal de renda, que eu sei que é a fonte principal, a aposentadoria, a pensão da maioria, pelo menos, dos beneficiários que nos assistem. Inclusive, confirma aqui se isso realmente faz parte aí das suas finanças, né? A sua aposentadoria, a sua pensão, o seu benefício do INSS é a sua principal fonte de renda, sim ou não? Comenta aí pra mim. Deixa aí nos comentários, porque a maioria eu sei que sim, né? E por isso você tem que ficar por dentro de qualquer mudança que possa acontecer. E eu sou a Ana Paula, sou apresentadora aqui do canal Alô INSS. É um grande prazer estar com vocês novamente, mais um vídeo. Muito obrigada a todos pela companhia, pelo carinho. Que Deus abençoe todos vocês. E bora lá para os conteúdos então, né? Antes de eu começar já a primeira notícia, inclusive para vocês, eu quero deixar aqui no primeiro comentário o link do curso do Geladinho Gourmet. Pessoal, Geladinho Gourmet para quem quer fazer renda extra. Como que você pode faturar de 2 a 5 mil por mês vendendo Geladinho Gourmet? Geladinho Gourmet é aquele sorvete em saquinho, né? Muita gente chama de juju, outros chamam de geladinho. E esse sorvete, esse geladinho, ele vende muito, ainda mais nessa época de calor. Ele é barato, ele tem baixo investimento e as pessoas conseguem faturar dinheiro, só que elas não sabem como fazer isso. Por isso que tem esse curso que eu deixo de indicação para vocês, porque ele é bem baratinho, ele é justamente para pessoas que não têm dinheiro para fazer investimento alto em comércio, para conseguir ter outra fonte de renda ou complementar, que quer uma maneira mais fácil de ter uma renda extra para ajudar a pagar as contas, a comprar seus remédios, na reforma da sua casa, ajudar seus familiares, enfim, lá, seja qual for o seu objetivo, se seu problema é dinheiro, é falta de dinheiro, esse curso ele pode ajudar você, tá? E esse curso ele vem em formato de apostila, isso facilita você para imprimir. Tem muita gente que não gosta, né, de mexer de forma digital, então você pode imprimir esse material em apostila, ou se você não quiser imprimir, você acessa do seu celular, do seu computador. Lá vai ter 95 receitas ensinando geladinho gourmet, os melhores geladinhos gourmet, vai ensinar você como calcular o seu lucro para você não ter prejuízo. Muita gente acha que tem lucro, mas não tem. Tá só pagando o que gastou com os produtos para fazer o geladinho. Isso tá errado. O ideal é você ter lucro e esse curso ensina isso. Ensina você a como economizar com a embalagem, ensina você como cadastrar em delivery para você poder faturar muito mais. Então, é um curso completo. Eu gostei muito e quem comprou o curso, e a gente tá falando de mais de 1.000 pessoas aposentadas, pensionistas, BPC Loas, gostaram, aprovaram e estão me mandando e-mail. Eu trouxe vários casos, Geralda, Francisca, Josefa, Zilda, a Maria, eu trouxe vários nomes aqui para vocês, eu trouxe vários depoimentos já e eu vou continuar trazendo. Então, se você é inscrito do canal, você comprou o curso, você tá tendo resultado, envia pra gente um e-mail, conta a sua história, conta como que você tá fazendo, né? Igual eu trouxe a Zilda, trabalha 2 vezes por semana só, ela faz já pra semana inteira os geladinhos, deixa lá no congelador da casa dela, colocou uma placa no portão dela, tava vendendo uma média de 100 a 150 reais por dia com venda de geladinho. Aí tem gente que fala, é impossível. Pessoal, imagina, um geladinho, dependendo aí
tamanho lá que você vai fazer, vamos supor que ele é R$5 o preço, né? Uma família, às vezes, uma família só compra 10 geladinho, né? Se você vender R$5, é R$50 só de uma família. Então, a gente fala que R$100, R$150 de geladinho não é muita coisa, não é muita venda. Então, tem muita gente que se confunde com isso, tá? Então, o geladinho você consegue vender muito bem só com a placa no portão da sua casa. Imagina cadastrando no delivery, que foi o que aconteceu com a Zilda. E aí ela tá faturando mais de R$7.000 no mês. Isso foi o que ela mandou pra gente através do e-mail. Então, assim como a Zilda, que é aposentada, ganhou um salário mínimo, agora a principal fonte de renda dela não é mais a aposentadoria. É o geladinho gourmet que tá dando um retorno muito maior, né? Ou seja, ela tá tirando 7 vezes mais praticamente o que ela tira com a aposentadoria. E o que aconteceu com ela pode acontecer com você, mas você tem que fazer, você tem que iniciar, né? Então, a menos de R$50 você não tem o que perder, porque se você não gostar do curso, você tem 7 dias para poder cancelar e pedir seu dinheiro de volta, não tem burocracia, então é muito tranquilo. Aproveita, conhece, veja, o link tá aqui no primeiro comentário, porque eu acredito que se você executar, você vai ter tanto sucesso quanto também os outros 1.000 aí, mais de 1.000 aposentados que compraram e estão fazendo renda extra, tá bom? Muito bem, o link tá no primeiro comentário para quem quiser. E agora vamos para as notícias aqui. Primeira notícia, o governo elevou a estimativa de inflação e do salário mínimo, tá? Isso para 2023, pessoal. Então agora o novo valor do salário mínimo, segundo o governo, vai ser de R$1.293, se acontecer da inflação, tá essa previsão, mas vai aumentar mais ainda, porque a gente está no começo do ano, e no começo do ano a inflação, que era de 4,25%, já subiu para 6,79%. Então é um reajuste maior que também implica no aumento dos gastos públicos, né? E a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia falou que eles não esperavam, mas aumentou. E com esse conflito internacional, tudo que está acontecendo no país e no mundo, isso vem afetando cada vez mais as contas, o dinheiro, a inflação, o bolso do brasileiro, né? Mesmo não tendo nada a ver com aquela crise internacional. Então isso envolve, e aí o governo, ele colocou, né, essa estimativa aí de crescimento da economia, ela estava 2,1%, ele já reduziu para 1,5% a estimativa de crescimento para esse ano de 2022. Então, o novo salário mínimo de 1.212 poderá subir, se continuar fixado aí nesse 6,79% que o governo olhou. Olha só, nós está no começo do ano, a inflação já está quase 7%. Imagina até o final do ano. Isso provavelmente vai passar de 10%. Então ainda vai subir muito, tanto que os especialistas, os economistas, acreditam que agora em abril e maio será o maior pico do ano de 2022 da questão da inflação. E claro que tudo vai depender também de fatores externos, como a gente viu, de crise internacional, entre outras coisas. Então são muitos fatores que podem impactar nisso, né? Mas é bom a gente já ficar por dentro disso, já ir se preparando, porque tá só subindo, pessoal, infelizmente. E agora, dentro do Congresso, o que vai acontecer? Eles precisam retomar as atividades, porque eles não retomaram. Ou seja, não tem agenda de trabalho dentro do Congresso, o que é um absurdo. Nós estamos indo para o mês de abril e não tem agenda de trabalho, né? Vai ter substituição agora da Bia Kicis na CCJ, vai ter algumas trocas dentro do Congresso. Eu acredito que agora em abril eles vão começar a trabalhar de verdade. Ou seja, 5 meses praticamente sem trabalho na Câmara, o que é um absurdo. E aí eles estão preocupados com o semipresidencialismo, eles estão preocupados em votar outras coisas que não tem nada a ver e nem é para esse ano. Então, para a gente ver como eles estão focados em questão de política, ao invés de lidar com o povo, com a situação atual do país para ajudar o povo. E isso é um desgaste muito grande. Então, a gente tem que continuar cobrando, fazer a diferença, cobrar os políticos para a gente conseguir melhorias. E o valor, então, do salário mínimo, ele pode mudar, inclusive, ainda esse ano, tá? Por quê? O salário mínimo ele não cobriu a inflação total do ano de 2021. E aí, como foi uma medida provisória que o Bolsonaro assinou, ela precisa ser votada dentro do Congresso. Ela ainda não foi votada porque não teve atividades, mas eles vão ter que votar porque ela vence agora no início de abril, e se eles não votarem a medida provisória do salário mínimo ou prorrogar ela, né, pedir um prazo um pouquinho maior para poder discutir, o salário mínimo voltará a 1.100. Em ano de eleição, isso seria aí terrível para o presidente Jair Bolsonaro, que quer se reeleger novamente. Então, eles precisam
tomar uma decisão, e dentro dessa decisão alguns deputados disseram que estão articulando dentro do Congresso para tentar aumentar novamente o salário mínimo ainda esse ano. Então esse ano o salário mínimo de 1.212 ele pode mudar por causa desse aumento absurdo de inflação e de preços. Então vamos ficar ligadinhos, fica ligado no canal, se você não é inscrito se inscreva. O Alô INSS é um canal exclusivo focado no aposentado, tudo relacionado à sua aposentadoria, pensão, benefício previdenciário, reforma da Previdência, relacionado aos direitos do idoso, do aposentado, mesmo que não sejam previdenciários, mas é relacionado a vocês pelo fato de vocês serem beneficiários da Previdência Social, eu trago aqui no canal, porque o Alô INSS é um canal exclusivo focado no aposentado, focado no público idoso. Então é importante você ser inscrito do canal. Ser inscrito do canal não paga nada, é de graça. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho para quem ainda não é inscrito no canal. É só clicar, a partir de aí, toda vez que eu postar vídeo novo, você será notificado pelo próprio YouTube. Além disso, você fará parte de uma das maiores redes de apoio ao aposentado no Brasil, que é o Alô INSS. Então nós estamos aqui para apoiar você, para dar voz a você através dos vídeos que se espalham pelo Brasil inteiro. Então vocês começam a ser reconhecidos, a sua voz ganha força, os políticos conseguem ver o tamanho do poder de vocês através da sua fala. Por isso comenta bastante tudo que você acha de opinião. É importante você deixar nos comentários, porque sempre algum assessor, algum político está vendo, né? Não é à toa que às vezes eles reclamam dos youtubers, falam que a gente está falando coisas que não faz sentido, não sei o quê, porque cada um defende o seu lado, né? Mas a gente não tá aqui para falar mal de político, a gente não tá aqui para também defender político, a gente não tem bandeira partidária, né? É um canal independente. Então, nós falamos o que a gente acredita, o que a gente vê com base nos fatos. A nossa defesa é pelo aposentado, pelo pensionista. Então, tudo que for relacionado a uma luta que vai trazer melhoria para vocês, a gente vai trazer. E quem está participando disso, independente do partido político, a gente vai trazer os nomes, tanto de quem está ajudando, quanto de quem não está ajudando também. Ainda mais agora que é um ano de eleição e vocês precisam estar cientes de quem de fato está do lado do aposentado, tá? Então, o salário mínimo tem uma nova previsão, quase R$ 1.300 para 2023. E agora eu vou responder a dúvida de um inscrito do canal. Eu falei para vocês que aqui vocês têm voz, por isso é muito importante que você seja inscrito, que você acompanhe. E se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários, pessoal. Deixa nos comentários, eu vejo que tem muita gente com dúvida previdenciária, e se você tem dúvida previdenciária, dúvida sobre benefícios, qualquer dúvida relacionada à aposentadoria, pensão, benefício do INSS ou os direitos da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, vai deixando nos comentários, porque o objetivo é a gente ajudar vocês, tá? O objetivo é a gente conseguir esclarecer isso para vocês aqui no canal. Então, pode deixar aí, comente a sua dúvida, comece a sua mensagem com a palavra dúvida, porque isso facilita a gente localizar a sua mensagem. Quem sabe no vídeo de amanhã é a sua dúvida esclarecida aqui no canal, tá bom? Então vai deixando aí, mas agora eu vou esclarecer aqui uma dúvida de um inscrito, deixa eu pegar ela aqui para ver quem foi o inscrito de hoje que terá a dúvida previdenciária respondida, e será a nossa inscrita querida Margarete Santos. Margarete, tudo bem com você? Eu espero que sim, muito obrigada por participar aqui do quadro do Alô INSS, deixar a sua dúvida, que a sua dúvida com certeza é a dúvida de outros inscritos também, então você representa um grupo de pessoas, né? E a Margarete deixou a seguinte dúvida: bom dia, Ana, eu sou aposentada pelo meu estado, que é Pernambuco. Um beijo para todos de Pernambuco também. E ela disse que ela tem quase 8 anos de contribuição ao INSS que ela não usou. E ela quer saber se ela pode ter uma aposentadoria pelo INSS, né? Ela falou que vai fazer 60 anos no próximo ano e como que ela deve proceder. Então vamos lá, né? A gente passou aqui para um advogado previdenciário, parceiro aqui do nosso canal, e ele trouxe essa resposta para você, tá, Margarete? Ele disse o seguinte: é possível você se aposentar pelo Estado, você é aposentado pelo Estado e você quer se aposentar pelo INSS e ter 2 aposentadorias, certo? Ele disse que sim, porém, para você se aposentar pelo INSS, você precisa completar todos os critérios de uma aposentadoria pelo INSS, tá? Somente com essa informação do tempo de contribuição e que você falou que vai fazer 60 anos, não é possível. Ele vai ter que avaliar, ainda mais porque você já é aposentada pelo Estado. Então,
É possível você se aposentar pelo Estado, igual o seu caso, e também pelo INSS, mas há algumas restrições, né? Igual no Estado, você deve ter sido aposentada na previdência própria do Estado, ou seja, você precisa ser uma estatutária, né? Se você não for estatutária, suas contribuições são feitas ao INSS. Você disse que não usou essas contribuições, mas ele precisaria analisar isso, né? E não seria possível, se você usou algum tempo de contribuição do INSS para se aposentar pelo Estado, ter as duas aposentadorias no mesmo regime, a menos que você tenha o mesmo critério. Além disso, ele também disse que é preciso ter atenção a uma questão. Uma vez que você usou um período de trabalho em um regime, você não poderá usar o mesmo período no outro. Então, por exemplo, se você usou 10 anos do INSS no Estado, você não pode usar esses mesmos 10 anos no INSS. Então, é possível você acumular a sua aposentadoria, né? Você ter duas aposentadorias, mas existem vários outros critérios. Tem que analisar todos os critérios da aposentadoria, verificar qual que é o mais vantajoso para você, porque existem vários tipos, né, de aposentadoria, e aí ele conseguiria te explicar qual que é a melhor forma, qual é o melhor momento de você fazer isso também, porque tem essa, né? Qual é o melhor momento de você se aposentar, a melhor data, o melhor tipo de aposentadoria, e nesse caso, que você, se realmente der para fazer as duas, qual é o melhor momento, qual é a melhor situação para você fazer isso. Mas aí, o que ele aconselhou? Você procurar um advogado previdenciário, porque ele vai pedir o seu CTC, né, que é todas as suas contribuições. Ele vai analisar tudo, todas as contribuições, ver o que entrou dentro do cálculo que foi do Estado de Pernambuco, ver o que faltou de fato das contribuições para poder dar um retorno efetivo para você. Porque se ele disser que sim, olha, você pode já dar a entrada aí agora sem analisar seu caso, seria negligência, né? Então, por isso não tem como afirmar no seu caso específico. Mas sim, é possível ter nos dois? Sim, tá? Mesmo você já sendo aposentada, você pode se aposentar pelo INSS, só que você tem que cumprir os critérios de ambas as aposentadorias, tá bom? Então tá aí respondida a dúvida da nossa querida inscrita Margarete. Obrigada, Margarete, por ter participado aqui do nosso quadro. Margarete Santos, um grande beijo para você. E agora, vamos falar do 14º salário, porque eu tenho uma boa notícia, saiu no jornal, inclusive, tá? Eu vou falar para vocês, pessoal, olha só a manchete do jornal que saiu aqui a matéria sobre o 14º salário. Antecipação do 13º salário do INSS pode liberar o 14º salário em 2022? Olha que notícia legal, por quê? A gente havia comentado sobre isso, né? Eu falei a minha opinião, porque essa é a minha opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, pelo tempo que eu estou estudando sobre o 14º salário, acompanhando, ajudando vocês nessa luta, eu entendo, tá? Que a antecipação do 13º pode facilitar a liberação do 14º salário, sim. Inclusive, vocês viram que agora vai ter a troca do presidente da CCJ, né? E isso pode facilitar e muito o andamento do 14º salário. O 14º salário pode ser usado como uma estratégia de eleição, inclusive. Então, o que acontece? O jornal já fez essa matéria, porque tem mais pessoas otimistas pensando da mesma forma que eu. E aí eu fiquei feliz quando eu vi essa matéria, porque eu falei, olha só, não é só eu que acredito nisso, né? Tem muita gente que fala, é besteira, é mentira, né? Tem muitos canais, inclusive, que a gente vê falando que é mentira a questão do 14º salário. Gente, o 14º salário, ele não é mentira. O 14º salário, ele existe, ele é um projeto. A gente trouxe vídeos de vários deputados, do Pompeu de Matos, senador Paulo Paim, o Heitor Schuch, Ricardo Silva, o capitão Alberto Neto, o delegado Antônio Furtado, enfim, uma série de deputados que ajudaram na defesa do 14º. Bia Kicis se pronunciou várias vezes para vocês em relação ao 14º nas próprias lives dela do YouTube. Então o 14º ele existe. O que acontece é que ele é um projeto, ele está em tramitação. E esse ano, infelizmente, teve uma pausa de atividades dentro do Congresso, na qual eles estão priorizando só o que é interesse do governo. Então, por isso que o 14º ainda está parado, mas ele teve um avanço significativo, né? Ele teve um avanço gigante. E cada dia que passa, a gente olhando toda essa situação, a gente olhando as estratégias do governo com base em eleição, a gente percebe que cada vez que
mas existe uma maior possibilidade do 14º salário ser aprovado. É uma luta difícil, pode acontecer de no final ele não ser aprovado, mas a gente vem fazendo a nossa parte. E quem tem interesse, a luta é assim mesmo. Todas as lutas dão para ganhar? Infelizmente não, quem dera, né? Mas a gente tenta. Por isso, não é por isso que a gente vai desistir. A gente não pode pensar só na derrota, a gente tem que pensar na possível vitória. E é isso que a gente está trabalhando. Se você já começa uma luta pensando em derrota, então você só vai atrair isso, né? Então a gente tem que pensar sempre pensamento positivo, ir atrás, lutar, cobrar, porque é assim que funciona. Sempre foi assim. E o 14º salário ele é um projeto que ganhou uma força gigantesca. E por isso que a gente precisa que vocês continuem nessa luta junto com a gente. E foi anunciado, então, esse mês de março, a antecipação do 13º salário, isso é o que está trazendo aqui dentro dessa notícia, para os aposentados e pensionistas do INSS, foi muito bem recebido pelos beneficiários da autarquia. No entanto, esse não é o único benefício que pode ser liberado para os usuários esse ano. Olha só essa notícia do jornal. No entanto, de novo, esse não é o único benefício que pode ser liberado para os usuários nesse ano. Para vocês verem, saindo no jornal, acontece que agora foi novamente levantada a discussão em relação ao 14º salário que foi prometido desde o ano de 2020. E no 13º salário, os aposentados e pensionistas poderão receber o benefício já no primeiro semestre desse ano. A primeira parcela começará agora em abril, no dia 25 de abril, né? Enquanto a segunda parte será paga em maio, a partir do dia 25 de maio. Então, 2 parcelas a mais aí no salário de vocês, já estão garantidos, né? Por isso que eu coloquei aqui na capa os valores de R$ 1.818, né? Até o valor de R$ 3.000, né? Por causa do pessoal que também recebe o teto, enfim. Então, o que acontece? Você vai pegar essa primeira parcela já em abril e a segunda em maio. Isso já está garantido para você que é aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, que tem direito ao 13º. Agora, o que acontece? O projeto do 14º salário, ele foi criado pelo deputado Pompeu de Matos. Eu trouxe aqui para vocês o projeto, é o projeto 4367, para quem quiser pesquisar depois, tá? Tanto que aqui na Câmara dos Deputados, PL 4367-2020. Ele, segundo o parlamentar, o benefício seria uma espécie de salário extra, ou seja, de um 13º salário em dobro, uma vez que nos anos de 2020 e 2021, o governo antecipou o pagamento do 13º, deixando os segurados desamparados no fim do ano, inclusive durante a pandemia, do pior cenário da pandemia da Covid-19. E, inicialmente, o projeto de lei 4367 previa um primeiro pagamento do 14º salário em 2020 e um outro em 2021. Como foi expirado o prazo, devido à demora na movimentação do projeto dentro do Congresso, o texto foi atualizado, de modo que os pagamentos fossem transferidos nesse mês de março de 2022 e março de 2023. Porém, mesmo tendo uma grande aceitação pelos cidadãos de todo o país, os 2 projetos de liberação do 14º salário não têm conseguido o apoio necessário para ser aprovado no Legislativo. E de acordo com o projeto de lei, por exemplo, a primeira parcela do 14º referente a 2020 deveria ter sido paga nesse mês de março, o que acabou não ocorrendo porque o projeto continuou parado lá na CCJ, ele não avançou. E o 14º salário, ele pode avançar com a questão da antecipação do 13º. Inclusive, ele voltou a ganhar uma repercussão, uma forte repercussão, e isso é ótimo para os beneficiários do INSS, tá? Vocês viram que o jornal trouxe isso, o jornal já tá otimista, porque ele passou, pessoal, na comissão mais difícil que tem, que é a Comissão de Finanças e Tributação. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto. Então, assim, a comissão que mais reprova aprovou ele. Então, não tem por que a comissão da CCJ ou o Senado reprovar, sendo que já foi avaliado todos os riscos de pagar esse benefício ao aposentado, né? Então, isso já foi provado que não quebraria o país, né? E o que acontece? A CCJ, uma outra boa notícia, é que o Bolsonaro ele pode perder a CCJ da Câmara e a celeridade em pautas que considera importante. Isso aqui foi dito por especialistas, saiu no canal My News, tá? Essa notícia diz o seguinte: com a saída da Bia Kicis da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o governo encontra dificuldade para emplacar outro nome aliado ao bolsonarismo.
porque a gente sabe que o Bolsonaro ele não apoia o 14º salário, ele acha que é um custo muito alto para o Brasil e esse dinheiro ele quer usar com outras coisas, não com o aposentado que ele já tem a maioria do apoio, né? Então ele está focado com quem ele não tem apoio ainda partidário, que é o pessoal do Auxílio Brasil, não o aposentado. Então, o que aconteceu? Chega agora o fim desse mês de março, o mandato da deputada Bia Kicis na presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania tá ao fim, né? Ela vai sair agora no final desse mês. A Bia Kicis, ela tem uma forte ligação com o presidente Jair Bolsonaro, ela é declarada bolsonarista, né? E ela foi muito importante no ano anterior, de acordo com especialistas, e seria ainda mais necessária para o governo nesse ano, que é um ano eleitoral. Mas apesar do sucesso do mandato, ela tem sido questionada referente ao ano passado, a tudo que ela fez. A CCJ é a comissão mais importante da casa, porque todos os projetos e propostas passam por ela antes de irem ao plenário. Inclusive, a comissão pode derrubar alguma proposição antes mesmo de ir ao plenário se identificar que é inconstitucional. E o chefe da CCJ é o responsável por escolher o que vai ser votado e o que não vai, com o poder de acelerar ou atrasar as tramitações, que foi o que ela fez, inclusive com o 14º salário. Por isso que a saída de uma aliada do governo pode interferir nos projetos do atual presidente. Porque se entrar alguém neutro e a pessoa não fazer as vontades do Bolsonaro, a pessoa vai votar o que ela acha que é importante como um todo, e não só o que o Bolsonaro quer. Isso é o que explica o analista de risco político e sócio da consultoria Dharma Politics, que é o Matheus Albuquerque. A importância de Bia Kicis na presidência da CCJ é justamente a velocidade da tramitação dos projetos de interesse do governo. A velocidade de fazer com que alguns projetos sejam contemplados dessa comissão dão celeridade ao processo e faz com que ele avance para o Senado ou para uma possível sanção. E o Bolsonaro, nesse momento, ele precisa dar resposta rápida ao que seria as problemáticas do Brasil, afirmou o especialista. Ao longo do ano passado, a CCJ aprovou propostas como homeschooling para o ensino em casa, fortemente defendido pelo governo. Ainda pautou outras muito polêmicas, a exemplo do que propunha instituir impeachment de ministros do STF, que inclusive não chegou a ser aprovada, né? Algumas proposições que aguardam a votação da Comissão de Constituição e Justiça nesse ano são muito caras ao presidente. Entre elas, a da possibilidade de ampliar a legítima defesa para policiais, o que é visto como uma forma de evitar punições à violência policial. E também é de estabelecer 10 anos de mandato para ministros do STF. A disputa pela presidência da CCJ e as chances do governo não conseguir alcançá-la são grandes. A discussão envolve as duas maiores bancadas da Câmara, a do Novo União Brasil, que une o PSL e o DEM, e o Partido Liberal, que é o PL, que tem Bolsonaro e seus principais aliados, tá? E a disputa da Câmara é de que o partido com a maior bancada fique com a presidência da CCJ. A escolha, quem vai ser o líder da comissão. Então, o PL tem hoje a maior bancada, mas se leva em consideração o partido que tinha a maior bancada no início da legislatura, ou seja, o que elegeu mais deputados em 2018. A soma dos parlamentares do PSL e DEM, agora União Brasil, torna a nova sigla a que mais elegeu deputados em 2018. Então, de acordo feito em fevereiro de 2021 dentro do PSL, na época presidido por Luciano Bivar e hoje presidente do União Brasil, era de que depois de Bia Kicis, o Major Vitor Hugo seria o presidente da CCJ. Enquanto isso, o Bivar ficaria na mesa diretora da Câmara, mas o ex-presidente do PSL é hoje oposição a Bolsonaro e diz que o acordo foi quebrado quando os bolsonaristas indicaram Léo Motta para a mesa diretora da Câmara, mas Bivar venceu. Muito próximo do presidente Bolsonaro, Vitor Hugo está de saída do União Brasil e com a filiação ao PL marcada para o dia que foi marcada do dia 26 de março. Então ele vai disputar aí o governo de Goiás pelo partido. Então, para Matheus Albuquerque, o impasse inicial sobre o Major Vitor Hugo mostram a heterogeneidade do União Brasil, que uniu muitos parlamentares com diferentes núcleos. A própria Bia Kicis estava ao novo partido de Bivar por ter vindo do PSL. E ela oficializou a filiação dela ao PL, que é o mesmo partido do Bolsonaro. Então, agora a gente tem dois deputados, né, que eles estão aí analisando. Eles estudam colocar a União Brasil como cadeira da CCJ, o deputado Arthur Maia,
ou Juscelino Filho. O Maia é relator da reforma administrativa e o Juscelino foi o responsável pelo orçamento desse ano. Nenhum deles é alinhado à agenda de pautas e costumes de Bolsonaro, como Bia Kicis tem sido ou como possivelmente o Hugo seria. Alguns deputados que são a favor do 14º salário, algumas pessoas que são a favor do 14º salário, relataram que conversaram com os dois possíveis candidatos e ambos disseram que, assumindo a CCJ, já vão priorizar o 14º. Então, a gente acredita que até o início de abril, que vai ser a troca das cadeiras, pode acontecer o avanço do 14º, que é a designação de relator, que é o que ele aguarda para continuar avançando dentro da casa. Então, é uma boa notícia para quem é aposentado. Eu fiquei feliz em receber essas informações, em ver esses noticiários aqui, porque isso mostra que a gente pode ter, sim, uma oportunidade de aprovar o 14º. É difícil? É difícil. É garantido que vai aprovar? Não. Mas a gente permanece firme na luta com vocês até o fim, tá? E agora que eu trouxe para vocês já sobre o 14º, se o 14º for aprovado, então vocês conseguirão 4 parcelas extras dentro desse ano, né? 2 já tá garantida, que é as 2 do 13º, e as outras 2 seriam do 14º, se ele também fosse dividido e pago igual ao 13º. Mas o 14º, provavelmente, se ele for aprovado, ele vai ser pago no final do ano. Então, cresce sim as chances de aprovação do 14º. Vocês viram que não é só eu que penso isso, até os jornais, a grande mídia também pensa da mesma forma. E agora eu vou trazer para vocês, para a gente encerrar o vídeo, sobre o plano de Bolsonaro para o povo nesse ano eleitoral, tá? Olha só, o plano econômico de Bolsonaro para a eleição vai defender privatizações para bancar o fundo de erradicação da pobreza. Isso aqui foi postado também pela CNN Brasil. Segundo integrantes do Ministério da Economia, eles disseram à CNN que as antigas resistências do Bolsonaro em relação ao processo de venda da Petrobras estão praticamente dizimadas, ou seja, alvo do presidente Jair Bolsonaro por causa da alta dos combustíveis, a Petrobras, ela terá destaque aí no plano do governo, que o atual chefe do executivo pretende apresentar na sua campanha. A equipe que elabora a parte sobre economia do documento antecipou à CNN que a proposta será usada a arrecadação com as privatizações de estatais, incluindo a petrolífera, para custear 2 projetos sociais que serão bandeiras de um eventual novo governo: o Fundo de Erradicação da Pobreza e o Fundo da Reconstrução Nacional, cujo objetivo será a retomada de investimento público em obras do país. Então, o governo tem esse plano, a gente vai acompanhar tudo para ver, o Bolsonaro provavelmente deve anunciar em breve, e aí eu trago mais informações para vocês. Então, fiquem ligados aqui no canal. Muito obrigada pela sua companhia nessa tarde, deixa o like no vídeo, compartilha, um beijo e até a próxima.